Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. É muito bom estar mais uma vez aqui com vocês para esse culto, esse nosso tempo de adoração, um tempo para a gente buscar a face do Senhor, para a gente estar junto na presença do Senhor, sabendo que Ele está fazendo uma grande obra nas nossas vidas, que Ele está fazendo algo em nós, nos nossos corações, trabalhando na nossa história e mudando a nossa história. Nós sabemos que Deus é poderoso para transformar situações, para transformar a realidade, para transformar corações. Então eu quero convidar você nessa noite para colocar a sua vida à disposição do Senhor, colocar o seu coração diante do Senhor e deixar então Ele trabalhar. Tem grandes coisas para Ele fazer na sua vida, tem algo tremendo de Deus para ser realizado na sua história, no seu coração, na sua vida. Então hoje, mais uma vez, se coloca diante do Senhor. Eu quero convidar você para abrir o seu coração e deixar Ele fazer, deixar o Senhor entrar no seu coração e transformar o seu dia, transformar a sua história. Junto comigo, aonde você estiver, eu quero que você feche seus olhos e a gente possa então nesse momento estar orando, que a gente possa estar falando junto com o Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, é uma alegria mais uma vez a gente poder estar aqui juntos, a gente buscar a Tua presença, a gente poder falar com o Senhor, a gente sentir esse mover do Senhor nas nossas vidas. Portanto, Deus, toma direção, Pai, toma direção desse momento, que nós possamos ser guardados por Ti, separados por Ti nesse instante, para uma ministração do Teu Espírito nos nossos corações. Que o Senhor, Pai, nos envolva agora, que o Senhor faça então essa grande obra nas nossas vidas, que o Senhor tire do nosso coração todas as angústias, todas as preocupações, todas as ansiedades, todos os nossos temores. Nesse momento que o Senhor faça então, Pai, que o Senhor esteja operando. Nós queremos depositar o nosso coração nas Tuas mãos, para que ele seja totalmente ministrado pelo Senhor, para que ele seja tratado pelo Senhor, que ele seja, Deus, curado pelo Senhor. Faz, ó Deus, algo tremendo, faz nas nossas vidas. Mesmo que nós estejamos nesse momento separados fisicamente, unidos no Teu Espírito, nós estamos diante da Tua grandeza, estamos prostrados diante do Senhor. Que o Senhor faça então, Pai, com toda a liberdade, com todo o poder, com toda a majestade. Toma a nossa vida agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você então para, nesse instante, louvar o Senhor, para adorar o Senhor. Se você ainda consegue, nesse momento, mesmo antes de você louvar, convida alguém para estar junto. Manda uma mensagem para alguém para participar com a gente desse momento, para estar buscando a Deus nesse momento. Que você possa compartilhar essa bênção de Deus que alcança a sua casa, que alcança a sua família, que você compartilhe com aquele que você conhece, com aquele que você ama. Leva essa bênção de Deus até as outras pessoas. Abre o seu coração agora e adore ao Senhor. Amém? Te adorarei, te adorarei.
Diz a palavra que ele confessar
invocar o nome do Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, será salvo. Você pode fazer isso agora. Mas aquele que já teve um compromisso, já se entregou ao Senhor, você é convidado talvez nesse momento a reforçar a aliança com Deus, a renovar a aliança com Deus. Nossa falta do mesmo. Olha para o Senhor. Você é convidado nesse momento com o quebrantamento. Você é convidado a se aproximar do Senhor e olhar para a cruz. Olhar para a cruz de Cristo. A graça do Senhor alcança a todos.
maravilhoso a gente poder estar ao alcance desse amor de Deus. Pensando que esse amor, ele é disponível para todas as pessoas, ele é suficiente para alcançar todas as pessoas, o sacrifício de Jesus é suficiente para salvar todas as pessoas, mas nós somos privilegiados, porque nós tivemos um encontro com o Senhor e nós então sentimos esse amor de Deus tocando nas nossas vidas, falando nos nossos corações, nos enchendo, nos fortalecendo, nos trazendo esperança, falando conosco das grandes coisas que Deus tem para fazer. Só Ele é poderoso para trabalhar no profundo do nosso coração. Sei que Ele já falou com você através dos louvores, nesse tempo que você pode estar adorando a Ele, que você pode estar falando com Ele, mas Deus ainda tem mais para falar com você. Deus tem algo infinito para trazer para a sua vida. E hoje, nessa noite, eu quero compartilhar com vocês um trecho de uma história de um homem de Deus, um servo do Senhor. Um pouco da história de Samuel, na verdade apenas uma pequena passagem da história de Samuel, um homem que era um homem consagrado a Deus desde a sua infância, desde pequeno, foi apresentado diante do Senhor, seguiu o caminho do Senhor sempre, esteve sempre na presença do Senhor, foi um juiz, foi um profeta, um homem que realmente foi usado por Deus. E numa das suas atribuições, num dos momentos da sua jornada, da sua vida, ele recebe uma incumbência de ungir o rei de Israel. E quando ele então é chamado para isso, ele então encaminha ao reinado de Israel o rei Saul. E nós olhamos para essa passagem, para esse tempo, e nós vemos o quanto que isso mudou a história daquele povo, daquela nação. Aquele momento, um momento tão especial, e Samuel era alguém que estava participando desse momento. No entanto, nós ainda olhamos mais de perto para essa história e nós vemos o desenvolver da história de Saul, que realmente não entendeu completamente aquele modelo teocrático, aquele modelo que Deus estava estabelecendo, onde Deus realmente deveria estar reinando, e Deus estaria reinando através da vida dele, deveria estar operando através da vida dele para o povo, que era povo dele, povo do Senhor. E esse rei, então, em um dado momento, ele toma uma atitude contra a vontade do Pai, contra a vontade de Deus. E a partir daquele momento, então, ele é destituído do trono. Deus, então, remove aquela expectativa, aquela esperança, aquela unção que seria contínua sobre a vida de Saul, mas agora não mais estaria sobre a vida de Saul. E Samuel, então, participando dessa história, estando junto nessa história, tem uma passagem que conta um pouco do sentimento dele, um pouco daquilo que ele enfrenta num momento em que Deus, então, rejeita Saul. E está registrado aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, no versículo 1, e diz assim, você não precisa abrir, mas eu quero compartilhar aqui com você. Diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Eu gosto muito dessa passagem, da forma como Deus fala com Samuel, alguém que, como nós já falamos, tinha uma experiência com Deus, tinha uma intimidade com Deus, alguém que era usado por Deus, que entendia os propósitos de Deus, que foi aquele que inclusive repreendeu Saul, mas naquele momento o sentimento de Samuel era um sentimento de tristeza, porque havia interrompido o reinado de Saul. Samuel, então, como diz aqui o texto, ele tinha pena de Saul. Ele ficou abatido por aquele momento que Deus estava mudando a história, que Deus estava transformando a história. E aí, então, Deus fala para Samuel, usa essa expressão: até quando? Até quando você vai ficar nesse mesmo lugar? Até quando você vai ficar prostrado nesse lugar? Até quando você vai ficar com pena de Saul? Quando Deus fala isso para Samuel, Deus afirma: eu o rejeitei, eu estou mudando a história, eu estou transformando a história. E aí então, Deus, de uma forma graciosa, envolve mais uma vez Samuel na sua história, na história que Deus estava escrevendo, e leva ele então para uma nova etapa. E eu queria então falar rapidamente com você sobre
esse sentimento que muitas vezes nos aflige, que muitas vezes nós somos tomados. E num dia como hoje, nesse tempo que nós estamos passando, nós fomos pegos de surpresa com uma série de dificuldades, de problemas, uma série de desesperanças, como foi inclusive anunciado hoje. Nós muitas vezes estamos surpresos com tudo que está acontecendo. E nós nos surpreendemos com as coisas que acontecem porque nós tínhamos uma determinada expectativa de caminhar as coisas numa normalidade, numa neutralidade. Nós achávamos que as coisas iam caminhar de uma determinada forma. Nós estávamos habituados a um modelo, nós estávamos acostumados com um modelo. E agora as coisas simplesmente se transformaram. Quando Deus falou ali com Samuel, ele disse: até quando você vai ficar olhando para Saul? Até quando você vai ficar olhando para esse passado? Porque Deus mesmo afirma: eu já o rejeitei. E Samuel era participante dessa verdade, ele sabia o que estava acontecendo, mas o coração dele ainda estava lá. O sentimento dele ainda estava lá. A pena dele ainda estava sobre a vida de Saul. E quantas vezes eu e você estamos deixando de viver um novo de Deus, um novo tempo de Deus, um grande projeto de Deus, porque o nosso coração está preso naquilo que nós estávamos acostumados, no modelo que nós estávamos acostumados. Quero compartilhar aqui com você que se não fosse todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, eu hoje não poderia estar falando com você e você na sua casa. Nós não poderíamos estar aqui louvando ao Senhor e esse louvor entrando na sua casa. Nós não poderíamos estar alcançando pessoas que nós estamos alcançando hoje. Nós não poderíamos estar realizando coisas que nós estamos realizando hoje. Se nós estivéssemos simplesmente olhando para trás, se nós ficássemos com o nosso coração preso nas coisas do passado, nós não iríamos caminhar para frente. Muitas vezes a gente quer planejar, a gente quer ter a certeza, a gente quer ter a segurança, a gente quer ter o domínio, a gente quer ter a convicção, e nós, de certa forma, manipulamos o nosso futuro. Mas e quando nós entregamos realmente o nosso futuro para Deus? E quando nós aceitamos nos desprender das coisas antigas para nos apegar ao novo? Coisas que deram certo, não necessariamente coisas ruins, coisas que eram do velho homem, coisas pecaminosas, coisas que nós realmente devemos nos despojar, mas coisas que funcionaram, que deram certo, que foram boas até agora, mas que chegaram no seu prazo de validade. Chegaram no seu momento, elas foram boas por um momento, elas funcionaram por um momento, elas deram certo por um momento, elas alcançaram talvez até alguns objetivos estabelecidos por Deus, mas agora um novo momento. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história ainda do povo de Deus, do povo de Israel, nós vemos Moisés conduzindo o povo até a porta da terra prometida. A partir dali, Josué conduz. Moisés, então, ele não teve êxito no seu ministério. O ministério dele era tirar o povo do domínio do Egito e conduzir até a terra prometida. Para adentrar a terra prometida, era um trabalho de Josué. Era uma outra etapa, era um novo momento, era um novo instante. E há necessidade, então, de romper com o velho. Há necessidade de se desprender do velho. O velho tem um valor, o velho somou, o velho acrescentou, foi bênção, nosso coração se enche de gratidão, mas nós não podemos ficar com o coração lá. Nós não podemos permanecer com o nosso coração lá atrás, senão a gente não consegue viver o novo. E muitas vezes o novo para nós, ele é totalmente desconhecido. O novo para nós, muitas vezes, ele não é planejado. Ele vem de Deus, pela permissão de Deus, pela interferência de Deus. Olhamos para essa história ainda e vemos que quando Samuel, então, é convidado para olhar para o novo, ele ia para um lugar para ungir um rei que ele nem sabia quem era. Ele não tinha nem noção. Ele não sabia como seria esse novo reinado. A experiência que ele tinha de rei era Saul. E o novo como seria? Qual seria a história do novo? Como seria, afinal, lá na casa de Jessé, quem seria o filho? Quem seria aquele a ser ungido? Nem ele sabia. Ele também não participava dessa história. Mas ele foi convidado, então, a ir para o novo. E para que isso acontecesse, ele tinha que se desprender do velho. Como disse Deus ao próprio Samuel: até quando você vai ter pena de Saul?
Até quando você vai ficar preso nas coisas do passado e não vai viver o novo de Deus? Até quando você vai ficar amarrado nessas coisas e não vai deixar Deus realizar uma obra diferente na sua vida? Entregue, deixa o Senhor fazer, deixa Deus operar, confia plenamente que é Ele que está fazendo, confia que é Ele que está chamando, confia que é Ele então que vai realizar. E o segundo aspecto que eu quero falar com você é nessa conversa ainda que Deus tem com Samuel. Ele diz assim: enche um chifre de azeite e vem. Não era essa a função de Samuel? Não era um homem chamado por Deus para ungir um novo rei? Para ungir o rei? Não era um homem chamado para carregar então o azeite e levar então a bênção, a unção, para marcar um novo homem para ser rei? Não era esse o chamado dele? Quantas vezes eu e você estamos simplesmente esquecendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, que ainda não se realizou? Deus está trabalhando nas nossas vidas para trazer grandes coisas na nossa vida. Aquilo que Deus tem para realizar é tremendo na nossa história. E existem ferramentas que estão na minha mão e na sua mão e nós não estamos usando. Nós deixamos de lado. Muitas vezes, como eu disse, a gente se acostumou com o velho e algumas ferramentas a gente simplesmente encostou. Porque disse, eu sei que Deus me colocou essa ferramenta na minha mão, mas não é para usar agora, não é para esse momento, e a gente encosta a ferramenta. E a gente deixa de lado. E a gente vai vivendo naquilo que é mais cômodo, nas coisas que são imediatas, que são daquele momento, mas Deus estava preparando a gente para algo diferente. Deus estava nos capacitando para algo diferente. Quando nós olhamos, inclusive, para essa história, mais à frente, quando Samuel unge o rei Davi, não é naquele momento da unção que ele sobe ao trono. Havia um tempo. Ou seja, quando eu e você recebemos uma ferramenta, quando eu e você recebemos uma unção, não necessariamente a gente vai desenvolver tudo naquele momento, mas não dá para eu e você deixar de lado, esquecer, ignorar aquilo que Deus já colocou na nossa vida, aquilo que Deus já acrescentou na nossa vida, aquilo que já está como um dom nas nossas vidas, que já está como uma ferramenta nas nossas vidas. Nada daquilo que Deus colocou em nós é inútil. Nada daquilo que Deus acrescentou na nossa vida pode ser desprezado. Nada daquilo que Deus colocou em nós é para nós deixarmos de lado. Quando Deus conversa aqui com Samuel, ele diz, então, faz o seguinte, pega um chifre, enche de azeite e vem comigo. Ou seja, se desprende desse sentimento. Pega agora a sua ferramenta e vem comigo. Talvez nesse tempo de dificuldade, você tenha encontrado alguma limitação para desenvolver o seu ministério. Talvez você tenha pensado que não dá para você fazer tudo como você fazia antes. Mas será que os dons ainda não estão aí? Será que as ferramentas ainda não estão aí? Será que ferramentas deixaram de ser utilizadas até agora e estão guardadas aí? Deus quer fazer algo através da sua vida, seja qual for o seu dom, qual for o talento espiritual, o talento natural que Deus colocou na sua vida, é para exaltar o nome dEle, é para ser usado e louvar o nome dEle, e adorar o nome dEle. Será que você não deixou de lado? Deus talvez esteja falando para você hoje, olha, lembra aquilo que eu capacitei você? Lembra aquilo que eu acrescentei na sua vida? Lembra aquilo que eu coloquei na sua vida? Lembra aquilo que eu formei dentro de você? Que eu restaurei dentro de você? Que eu construí dentro de você? Então, é para você usar agora. É para você colocar em prática. Muitas vezes a gente olha para as nossas limitações e por causa das nossas limitações a gente não realiza muitas coisas, que nossos olhos se voltam muito para aquilo que não dá para fazer. Mas eu tenho falado continuamente com vocês aqui através das ministrações, dessas nossas reuniões, desses nossos cultos, tenho falado continuamente com você, olha, faz o seguinte, por que você não convida alguém para participar desse momento? Você já reparou como foi construída uma rede
uma rede social, onde eu e você podemos usar essa rede para levar o Evangelho até as outras pessoas? Até agora, pode ser que você nunca tenha usado, pode ser que você nunca tenha feito uso dessa capacitação que Deus te deu. Mas é porque essas pessoas não precisam, é porque essas pessoas estão em outros lugares, é porque elas podem ouvir o Evangelho em outro lugar, é porque se elas quiserem, elas vão numa igreja. Hoje, pelo menos até o dia de hoje, se elas quiserem, elas não vão. Mas você pode fazer a diferença. E eu não estou dizendo só dessa mensagem, eu estou dizendo de inúmeras mensagens que estão sendo anunciadas, que estão disponíveis para você compartilhar. Esse número de pessoas que te seguem, será que não foi justamente para que você hoje pudesse alcançar todas essas pessoas com uma palavra, com uma verdade, com uma ministração, com um louvor? Às vezes a gente não está usando aquilo que Deus está colocando para nós, porque a gente não entendeu, porque a gente não sabe como usar, a gente não sabe como fazer, não sabe na verdade nem para que serve. Hoje, a nossa comunicação tem sido muito mais através das redes sociais. Muito mais do que pessoalmente. Infinitamente mais. Será que não é essa a hora de você anunciar, de você mandar uma mensagem, de você pregar a palavra? Essa ferramenta está aí, está com você. Faz uso disso agora. É certo que nós estamos diante de uma grande oportunidade, de uma mudança de momento. Muitas pessoas estão falando de realmente uma nova organização social, como que as coisas vão se estabelecer daqui para frente, como que as coisas vão ficar daqui para frente. Eu não sei como elas serão, mas eu posso olhar para o momento de hoje, para o tempo de hoje, e entender que Deus está nos dando uma oportunidade. Quanto que você pode compartilhar? Quanto que você pode levar a palavra, compartilhar um louvor, uma mensagem que edifica, que fortalece? Está disponível. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. O quanto você pode interceder pelas pessoas? Quanto você pode simplesmente, no meio do seu grupo, perguntar: alguém precisa de oração? Alguém está aflito? Alguém está passando por dificuldade? Eu quero me prontificar a orar por essas pessoas durante esse tempo. Você pode fazer isso. Que ferramenta, que bênção que Deus colocou na sua vida, para os dias de hoje, que podem ser usados hoje, ainda hoje, nesses dias você pode usar isso. Mas eu quero olhar ainda para essa passagem aqui e entender que Samuel precisava realmente se desprender. Ele precisava deixar de estar com o seu coração enredado ali com Saul. Aquele sentimento que ele sentia ali com Saul, que levava ele, como diz aqui o próprio Deus, a ter pena de Saul. Ele precisava se desprender disso para então se ligar no novo, e ele precisava se ligar no novo de uma forma atuante. Se ligar no novo agora de uma forma produtiva. Ele era participante desse novo, e é sobre isso que eu quero falar. O último ponto que eu quero tratar aqui com vocês é sobre você. Enquanto você não se desprender do velho, você não consegue ser participante completo do novo. Samuel não tinha noção do que estava por acontecer. Ele não sabia como as coisas iriam se desenrolar. Nós, agora, olhamos para a história de Israel, olhamos para tudo aquilo que aconteceu e nós vemos a grandeza do mover de Deus, as grandes coisas. Mas imagina você no meio dessa história, sem contemplar as grandes coisas que estavam por vir. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos naquilo que nos cerca que nós não conseguimos tirar os olhos e ver a grande obra de Deus que está se concretizando. A grande obra de Deus que está se realizando. Quantas pessoas nesses tempos tiveram uma experiência com o Senhor Jesus? Quantas pessoas oraram
aceitando Jesus como Salvador? Quantas pessoas se voltaram para o Senhor Jesus? Quantos olhos estão contemplando até mesmo os céus e vendo, olha, o céu está colorido hoje, parece que tem uma nuvem em rolo, parece que tem algo diferente na atmosfera, parece que tem uma luz se mexendo. As pessoas estão buscando sinais. Tem algo tremendo de Deus para acontecer aí para frente. Nós estamos no meio de uma grande mudança, de uma grande transformação. Deus quer que eu e você participemos desse novo tempo. Nós esperamos tanto, nós falamos tanto, nós cantamos tanto sobre um tempo de quebrantamento, sobre um tempo de avivamento. Talvez isso esteja acontecendo agora. Talvez toda essa dúvida nesse momento, todas essas dores, até mesmo as incertezas, estejam lançando as pessoas nos pés do Senhor. E nós vamos viver um tempo diferente. Nós vamos viver algo tremendo que Deus vai realizar. Deus vai fazer. O convite é para eu e você participarmos. Quando Deus fala ali com Samuel, Ele inclui Samuel naquela obra. Ele inclui naquilo que ainda estaria por acontecer. Ele faz Samuel participante das grandes coisas que iriam acontecer. Deus quer fazer isso comigo, com você. Quer que eu e você sejamos participantes desse novo. Irmãos, nós podemos ser só espectadores. A gente pode simplesmente ficar olhando as coisas acontecer. Nós podemos só assistir as coisas de Deus acontecer. Mas nós podemos ser participantes ativos. A grande alegria de nós estarmos envolvidos com isso é o sentimento que vai nos dar de vitória, de alegria, de que se completou as promessas do Senhor, que realmente se concretizou aquilo que Ele tinha falado, que Deus realmente está na frente. Isso vai encher o nosso coração, isso vai transbordar no nosso coração. Mais uma vez, se eu e você não participarmos, as coisas vão acontecer. Se Samuel não tivesse ido ungir o novo rei, de todo jeito Deus ia levantar o novo rei. Deus ia fazer a obra dele. Mas quando Ele nos chama para participar, Ele quer dividir comigo e com você a alegria de estarmos juntos. A alegria de nós assistirmos, de nós sermos participantes verdadeiros, atuantes, protagonistas nessa história. Deus quer fazer através da minha vida e da sua vida esse novo tempo. Então o que eu preciso me desprender? Do que eu preciso me livrar? Onde está efetivamente o meu coração? No que não deu certo, no que se perdeu, no que foi, no que não se realizou como eu gostaria? Onde está meu coração? Se meu coração realmente estiver no Senhor, as coisas de Deus mudam, se transformam e meu coração se alegra. Se eu realmente me apegar a tudo aquilo que Deus já colocou na minha vida, que Deus acrescentou na minha vida, se eu pegar essas ferramentas e trouxer essas ferramentas para próximo de mim, e olhar realmente para aquilo que Deus já colocou diante de mim e falar, é isso, Deus vai usar isso, Deus vai usar isso que está à disposição dEle. Se eu fizer isso, Deus vai realmente encontrar em mim a utilidade, e eu vou ser participante do novo, participante das grandes alegrias. Eu e você estaremos com o Senhor para toda a eternidade. Isso é fato. Mas ainda temos um tempo aqui. Ainda temos uma jornada, uma caminhada aqui, onde o Senhor quer que eu e você sejamos luz, que nós sejamos agentes do reino, representantes do amor dele, que a gente leve esperança e que a gente assista um grande tempo do mover de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. As grandes coisas de Deus ainda vão se realizar. Será que você não precisa hoje, tomar uma decisão de mudar o rumo da sua história e entregar definitivamente nas mãos de Deus? Até quando, como diz Deus a Samuel, até quando você vai deixar de viver o novo? Até quando você vai ficar preso no passado? Até quando você vai deixar de participar da grandeza de Deus? Ele quer fazer algo tremendo através da sua vida. Ele vai realizar, mas Ele quer que você esteja junto. Ele conta com você.
Ele espera dividir essa alegria com você. Você não pode perder isso. Você não pode perder essa bênção de Deus para a sua vida. Quero orar por você. Aonde você estiver, que nesse instante você possa fechar seus olhos, para que eu interceda por você. Que Deus fale no seu coração agora. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós olhamos para o Senhor e contemplamos a Tua majestade, a Tua grandeza, e vemos que as coisas do Senhor são maravilhosas. E muitas vezes, ó Deus, o nosso coração, envolvido nas coisas do passado, nos apegos, nos medos, nas dúvidas, nós deixamos de enxergar as grandezas do Senhor. Deus, nós queremos estar totalmente nas Tuas mãos, esperando no Senhor, confiando no Senhor e dependendo do Senhor, de forma, Deus, que a gente possa se desprender no momento do Senhor, quando o Senhor diz que o Senhor está mudando, quando o Senhor está fazendo algo novo, quando o Senhor está transformando, quando o Senhor está virando as coisas, que a gente possa sentir estar junto com o Senhor, que a gente deixe de sofrer pelas coisas que não deram certo, que não foram como a gente gostaria, pelas coisas que se passaram, pelas coisas que até foram boas, mas não são mais para esse tempo. E que a gente possa, então, Deus, se apropriar definitivamente de tudo aquilo que o Senhor já colocou diante de nós como ferramentas, dons, instrumentos, para que a gente possa ser um canal de bênção do Senhor. Ó Deus, e nós queremos, então, no mover do Teu Espírito, participar do novo, das grandes coisas que o Senhor tem para realizar. Nós não queremos ficar de fora, Deus, nós não queremos ouvir falar, nós queremos estar junto. Nós queremos viver intensamente tudo isso, Deus. Portanto, toma as nossas vidas hoje e trabalha nos nossos corações para que a gente seja convidado realmente pelo Teu Espírito a viver o novo. Nós estamos nos colocando nas Tuas mãos, Senhor. Colocando o nosso coração nas Tuas mãos para que o nosso coração sinta e viva o novo. Que a Tua bênção, Deus, nos alcance. Que o Senhor nos leve a esse lugar, a esse novo tempo, a essa nova história, a essa nova oportunidade. Nós dependemos de Ti, Deus. Nós precisamos do Senhor. Nós nos entregamos completamente nas Tuas mãos. Faz, ó Deus, faz a Tua obra. Faz em nós. Faz através de nós. Para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom ter passado esse momento com você. Espero que Deus esteja falando ainda no seu coração. Sei que a bênção dele está sobre a sua casa, que ele vai sustentar você, fortalecer a sua família, encher você de paz e de alegria. Amanhã, às 18 horas, nós temos 15 minutos. E eu conto com você para a gente mais uma vez estar meditando na palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.